Quem é você? Olá, meu nome é Aldeir Martins, tenho 56 anos, sou capixaba, natural de Vila Velha. Fui jogador de futebol, atuei em diversos clubes daqui do estado e fora. É, Moro hoje, resido, né, na cidade de Serra, Espírito Santo, onde tenho o Projais, Projeto Atleta Escola, há 27 anos. Como nasceu o Bojais? 2 anos antes de eu parar de jogar profissionalmente, eu criei o projeto. O Projais nasceu de uma grande vontade de fazer algo para essas crianças, adolescentes, jovens, né? E que ficava com um tempo muito ocioso. E aí, na comunidade de Porto Canoa, na Serra, eu idealizei e inauguramos o Projais. Foram muitas dificuldades, como até hoje, né? A gente enfrenta várias dificuldades, crianças que não têm condição de colaborar, de ter um material, e a gente vai pedindo a um, a outro, tentando dar um mínimo de condição para essas crianças, ocupar o tempo dela e, e criar expectativas, né? De futuro, falar um pouco da minha história dentro do futebol, é, tentar fazer com que essas crianças acreditem um pouco mais, né, no futuro melhor para alguns, né, de estrutura familiar, de trabalho, né, de realização de sonhos, de busca de objetivos. Mas tudo isso só pode ser conseguido colocando Deus à frente. Ele é o caminho que nós devemos seguir. Às vezes nossos sonhos ou objetivos não são realizados justamente porque ele não permitiu. Qual o grande objetivo do Bojais? Entre outras coisas, é proporcionar que eles participem de competições, jogos amistosos, visitem estádios, né? É, orfanatos, né? Proporcionem competições no interior do estado e até mesmo em outros estados, como já fomos, né? Revelar garotos que estão aí, né? Muitos estão jogando, como nós temos hoje, né? O Caio, o Thales, o Guilherme. O Caio e o Thales passaram no Projais, né? E o Guilherme era muito pequeno na época, mas acompanhava junto com o pai, a mãe, e a gente pôde conhecer toda a família. Assim como outros garotos que se destacaram, porque o nosso objetivo principal é trabalhar na formação do homem, do caráter, né, para que se torne um bom profissional na área que ele desenvolver, não só como atleta, né, se torne um bom pai, um bom marido e nesse processo até chegar, continue sendo um excelente filho. Qual é a grande mensagem? A mensagem que eu deixo para todas essas crianças, né, esses jovens e adolescentes, é que acredite no seu sonho,
mas acredite buscando. Não espere sentado, não fique numa zona de conforto. Busque, busque a cada dia, busque a cada momento, se dedique, se aplique, entendeu? Não olhe para os lados, siga o seu sonho, o seu objetivo, não deixe que ninguém te desanime e vá em frente. Talvez Deus tenha preparado algo maior daquilo que você está pedindo. Qual é o sonho do nosso treinador? O meu sonho é, eu costumo dizer que depois de uma idade, né, quando criança a gente tem sonho, depois de uma certa idade a gente tem objetivos e tem que buscá-los. É realmente ver esses jovens, né, no caminho correto, no caminho do bem, entendeu? Infelizmente a gente não consegue atingir 100%, né? Mas já encontrei atletas que foram para clubes, atletas que se tornaram profissionais de outras áreas e sempre vem um agradecimento. Como também já encontrei atletas que foram para as drogas, mas nenhum deles, independente do caminho que seguiu, todas as vezes que encontravam comigo, existiu respeito, existiu carinho, perguntava, voltávamos no tempo e contávamos as histórias daquela época. E a gente ria muito, entendeu? Então, graças a Deus, eu nunca dei as costas para nenhum garoto, né? Que se tornaram homens. Por isso, o respeito, o carinho, né? O amor que a gente tem, porque eu não me vejo tanto como, primeiramente, como treinador. No Projais, que é uma visão social, eu me vejo como pai, depois conselheiro, amigo e depois treinador. Profissionalmente, como eu trabalho também profissionalmente, em clubes, já é diferente. A visão é profissional. O atleta tem que ir para lá, melhorar seu condicionamento, melhorar sua habilidade, melhorar a sua postura para seguir uma carreira profissional como atleta de futebol. E eu aproveito para agradecer a você, Irene, essa oportunidade de estar contando a minha história, a história do Projais, em que, como um amigo já disse uma vez, eu tenho mais de 1.000 filhos, né, espalhados, e a minha satisfação é muito grande de ter participado um pouquinho, pelo menos, na formação de cada um deles. E a gente continua fazendo. Enquanto Deus nos der ânimo, disposição, capacidade para estar à frente, nós vamos estar servindo. E hoje eu dou treino de futsal, segundas e quartas à noite em Mata da Serra, terças e quintas de manhã e de tarde em Eldorado, campo. E outro objetivo que eu tenho, Irene, é o seguinte, conseguir uma área para realmente fazer um CT, centro de treinamento, para essas crianças, onde eles poderiam, né, tomar seu café, almoçar, ir para a escola dali, depois retornar e com alguns alojamentos, né? Porque grande problema que essas crianças enfrentam é de alimentação e às vezes de os maiores problemas vividos está dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, de vícios, desemprego, né? Infraestrutura. E a gente tentaria ajudar dessa forma, entendeu? E conseguir fazer uma parceria com algumas empresas, né? Para patrocinar
e também pegar jovens, né, aprendiz, para estar seguindo uma profissão, né, com ensinos profissionalizantes. Esses são alguns dos sonhos, né, que nós temos e que Deus, enquanto quiser, enquanto puder, vai me dando força para seguir a caminhada. Vou falar de uma bandeira que mexe com as emoções, que em sua frase traduz a honra do cidadão. Trabalha e confia no azul, rosa e branco são cores do dia a dia. Então, eu entrei no Projai em 2003 para 2004. Nessa época a gente treinava em Laranjeiras, né? Onde é os comércios ali tem um campo que infelizmente hoje está jogado às traças, a mato e etc. Mas foi que eu conheci a Aldeir, foi aí que eu conheci Finado Devaí, que era um grande apoiador. E o projeto para mim foi excelente, né? Porque o intuito do projeto não é formar jogadores, e sim formar cidadãos para a sociedade. É é o intuito principal do projeto. E se você formar ser um jogador bacana, legal e tal, como tem alguns aí que hoje estão jogando, que estão fora do país, que estão no Brasil, que já encerraram carreira, que passou aí com o Aldeir, passou no Projai. Eu joguei, eu fui goleiro, entendeu? Tentei brincar um pouquinho no gol, aprendi bastante, mas no projeto eu aprendi o que é ser um homem, o que é respeitar as pessoas, o que é ter disciplina. A Aldeir, que é o idealizador do projeto, ele é um cara muito disciplinador, entendeu? Em todos os fatores. Tem pessoas que não gostam, mas assim, pessoas eu falo bem poucas, a maioria gosta desse trabalho dele, porque isso traz um ensinamento para a vida, né? Você ter disciplina, você ter horário, você ter compromisso, você ser um homem ou mulher, também é uma forma de falar, dentro da sociedade com posturas corretas, isso o projeto ele traz tudo para você. Então assim, eu fui ali de 2002, 2003, fiquei uns 5, 6 anos, e o projeto para mim virou como se fala, algo algo familiar para mim, né? Eu acompanho até hoje tem Eldorado, e tem Mata da Serra, tem no futsal e tem no campo, participa aí de praticamente todos os anos ele tem suas comemorações, né? Agora dia 23 vai ter seus 27 anos, se eu não me engano. Então, assim, passaram-se muitas pessoas na minha vida ali também, pessoas assim que deixaram marcas e marcas positivas, ensinamentos, entendeu? Então, assim, hoje, o que eu sou, um pouco eu devo ao projeto, eu devo ao projeto, eu devo ao Aldeir, eu devo ao Devaí, eu devo ao Bené, entendeu? Eu devo ao Deraldino, eu devo ao Polaco, eu devo ao Marceliek, e entre outros que eu esqueci o nome, mas foram pessoas que sempre esteve ali ajudando, dando o melhor. E ao DI, todas as pessoas que passaram, e que foram muitas, entendeu? Ele é um paizão para todo mundo. Se ele puder, quanto mais crianças chegar, ele sempre vai estender a mão, ele sempre vai estar ali para ajudar. Mas ele é o famoso pai que não só tem um lado bom, que tem um lado ruim também, que a adolescência não gosta, que o jovem não gosta, que é a cobrança. Mas essa cobrança ela reflete no futuro, entendeu? Ela reflete para a sociedade. E é isso que eu vejo que as políticas públicas, desculpa estar levando para esse lado, as políticas públicas elas têm que investir, entendeu? Porque formar um cidadão para a sociedade é tirar um menino das drogas, é tirar um menino do tráfico, é tirar uma criança com 12, 13 anos, tá municiando uma arma, pegando uma droga, guardando uma droga, usando uma droga. Então, assim, o projeto ele tem essa parte, tem a questão da parte familiar, entendeu? Então, assim, isso tudo engloba
fatores importantes que fez diferença na minha vida, tanto na minha vida, tanto na vida do meu pai, tanto na vida da minha mãe, da minha tia, que foi a pessoa que na época me levou para o projeto, e ali é um fator de emoções e etc. Então, assim, o projeto está vivo até hoje, que ele seja vivo eternamente. Hoje está na mão do aldeia idealizador, que amanhã esteja na mão de uma pessoa capacitada para dar seguimento ao projeto, porque nossa vida aqui na Terra é passageira, mas o projeto ele não pode acabar, entendeu? Tive muitas alegrias com o projeto, ganhei títulos, perdi títulos, entendeu? Viajei, conheci lugares com 12, 13 anos que eu jamais pensaria em conhecer na minha vida. E assim, foi o projeto que me trouxe. Conheci pessoas que eu jamais pensaria em conhecer tão novo e acabei conhecendo. Abri portas, jamais imaginaria que iria abrir por causa do projeto. Então, assim, o Projai são N oportunidades, entendeu? E assim, então ele não é só o futebol, não é só ser o jogador de futebol. É como eu volto a falar, é formar cidadãos para a sociedade. Cobrar do jovem para jogar bola tem que estudar, tem que ter nota boa. Então isso tudo ajuda no crescimento, no desenvolvimento, e eu tenho só saudades. Queria voltar ao tempo para estar desfrutando desse tempo que passou, que foi maravilhoso. E hoje participa filhos, netos. Eu não tenho um filho, mas conheço amigos meus que hoje têm seus filhos que jogou bola comigo no projeto, e isso dá continuidade, né? Isso é importante. Foi no projeto que eu tive um apelido, lá eles me conhecem como Cabeça, e isso continua até hoje. Tem uns que não sabem nem o meu nome. Se falar Anderson, ninguém sabe, mas falar Cabeça, todo mundo sabe. Então, o projeto foi isso na minha vida. Essa passagem que começou em 2003 e para mim segue até hoje. Hoje eu não participo jogando, mas eu participo contribuindo de uma forma direta, de uma forma indireta, e isso é gratificante. Foi no projeto que eu tive a oportunidade de jogar contra um Vasco, contra um Flamengo, contra um Fluminense, entendeu? Foi no projeto que eu conheci muito novo outros estados, outros municípios, entendeu? E hoje isso eu tenho muito guardado na memória, guardado na mente, guardado no coração. E é isso. São 27 anos. É muita história para contar. Eu me chamo Antônio José, faço parte da primeira safra de atletas que o Projai teve. Sou da categoria 84-85, né, pessoal de 1984 e 1985. Então posso dizer que eu sou um dos irmãos mais velhos da garotada. O Projai, ele significa muito para mim. Não só como um projeto, né, que é o projeto Atleta Escola, significa muito na minha formação do profissional que eu sou hoje. Não sou um profissional do futebol, mas sou profissional na minha área de trabalho, graças à disciplina que eu aprendi com o Projai. O Projai me ensinou a ser dedicado, me ensinou a ter disciplina, a ser comprometido. Então isso não foi uma coisa que só fez parte do futebol comigo, né? Faz parte da minha profissão hoje. Hoje a minha profissão ela requer disciplina, requer dedicação. Então assim, o Projai ele fez parte disso. E o professor Aldeir, falar dele é muito fácil. É um pai para todos nós. Cada atleta ou ex-atleta que teve o privilégio de trabalhar com ele, de passar por ele, tem ele como referência, e essa é a referência como pai, não só como professor. Pai, amigo, para mim especial, não tenho o que dizer. As lembranças que eu tenho da escolinha, do Projai, são as viagens que nós fizemos,
a emoção de você, ainda garoto, ser um profissional no mundo da bola. Eu tive as experiências de jogar com atletas, hoje ex-atletas aí renomados. O professor Aldeir foi um deles. Eu joguei junto com ele, joguei junto com os professores da escolinha. Eu com 15, 16 anos, eu estava no meio de atletas de verdade, atletas profissionais, conhecer o que é a história do futebol por dentro mesmo, não só da arquibancada. Me orgulho muito de ter feito parte dessa história e ainda fazer parte dessa história, né? Jogos emocionantes, eu tive alguns, fui protagonista em alguns, fui vilão em outros. Me recordo do nosso primeiro troféu que a escolinha teve, eu fiz parte. Tive a bênção de ser o herói na semifinal, onde eu fiz a defesa de três pênaltis. Fomos para a final. Tenho lembrança de jogos do próprio professor Aldeir, onde a nossa equipe era desacreditada. É uma história bonita de se contar. Campeonato Serrano de 2004, de 2002, na verdade. Campeonato Serrano em 2002, onde a gente aprendeu com o futebol e com a escolinha sobre superação. Nossa equipe estava perdendo por 4-2 no primeiro jogo. Aí veio o nosso herói, professor Aldeir, nessa semifinal. Vencemos por 5-1, classificamos para a final, onde ele mostrou para a gente o que é liderança, o que é superação, marcando 3 gols, ajudando a equipe a chegar na final. E isso daí foi uma das histórias marcantes para mim. A escolinha me proporcionou também não ter só amigos, né? Eu tenho irmãos de farda, gosto de dizer assim. Eu tenho só a agradecer ao Projai. Sou muito grato a tudo. Então, fico muito feliz, né, por poder contar aqui um pouquinho da minha passagem pelo Projai Laranjeiras, né? Projai, professor Aldeir, lembro sempre que nos buscava, né, de Kombi, aqui em Vista da Serra, para a gente estar indo treinar. A gente ficava aguardando, né, de maneira ansiosa para que ele chegasse logo, e sempre fomos muito bem acolhidos, né? Desde quando a gente entrava aqui na Kombi até chegar lá para treinar. O treinamento era tudo muito maravilhoso, né? A dinâmica, a didática que existe aí no Projai é muito boa. O professor Aldeir, sem dúvidas, é o melhor disparado, justamente com a sua equipe. Por isso, você é um grande líder, sempre montou uma equipe muito boa, né? Então, assim, foi bacana, foi legal. A partir daí eu aprendi muita coisa, não só do futebol, onde eu me tornei jogador profissional, né? Mas também para a vida, onde eu também pude me tornar fisioterapeuta, tenho minha família. E eu lembro sempre de frases que o professor Aldeir falava muito, né, sobre a importância de sermos sábios dentro de campo e fora, nas tomadas de decisões. Então, assim, o Projeto Laranjeiras, hoje eu costumo dizer que aquilo hoje que nós conquistamos a vida, eu e minha família, a gente agradece muito a Deus porque existiu o Projeto Laranjeiras, a figura do professor Aldeir e de todos os que estavam ali envolvidos, por todos os conselhos que nos deu e nós conseguimos realmente tomar boas decisões. Então, um carinho enorme, um amor muito grande pelo Projeto Laranjeiras, ficaria aqui falando muito tempo, né? Mas realmente agradecer a Deus, porque esse projeto existe até hoje. Eu tenho certeza que muitos, todos que forem contar, vão estar podendo falar muitas e muitas histórias de superação, né? Venceram na vida, conseguiram alcançar seus objetivos, porque o projeto não é só dentro de campo, é fora também, né? Não é só a parte de desenvolvimento técnico, tático ou físico, o que já é muito importante para a saúde, né? Mas, na verdade, é um desenvolvimento mental, desenvolvimento realmente espiritual, daquilo que tem como princípios, valores da vida. Então, assim, gratidão. Desejo que Deus continue abençoando o professor Aldeir, todos os envolvidos, tá? Sucesso sempre. E aos que estão hoje no Projai, aproveite bastante, desfruta, aprendam, que possam crescer e se tornar grandes homens, né? Que
Que Deus abençoe, tá bom? Esse é o meu desejo. Joabson, hoje, ex-atleta profissional, fisioterapeuta, né? Casado, temos 2 clínicas, tenho 2 filhos. Então, assim, graças a Deus e graças a todos os ensinos do professor DI e do Projeto Laranjeiras. Um abraço a todos, aproveitando para desejar parabéns, feliz aniversário ao Projeto sempre. Estão sempre na torcida e conta com a gente. Um abraço.